Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo para o nosso canal, para o nosso Cantinho com Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar falando para vocês uma lista que eu separei de louvores que eu indico, que são muito bons, que são edificantes para a nossa fé. E no mundo de hoje a gente vê o quanto até mesmo as músicas gospel estão fugindo do propósito, porque o nosso propósito, nós fomos criados para louvar a Deus, para adorar a Deus. E os louvores de hoje em dia, muitos louvam mais o homem, o ser humano, exaltam o ser humano, o ego do homem. E Deus fica muito de lado, fica muito de escanteio. Então, eu separei alguns louvores aqui, fiz uma lista com muito carinho para estar indicando para vocês os louvores que eu gosto de escutar e que eu acredito que são muito edificantes para a nossa fé. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que os dois últimos são um pouco mais antigos, mas tem um toque assim jovem, um toque jovem. Então, fica comigo até o final desse vídeo que vai ser muito edificante para a fé de vocês. O primeiro louvor se chama Eu e Minha Casa, da Juliane Souza. A letra dele fala muito sobre a presença de Deus na nossa casa, da nossa casa ser um lugar aonde Deus ele habita, onde a presença de Deus é real. Então, isso mostra que Deus ele tem que estar na nossa casa e no meio da nossa família. E o segundo louvor chama Quem é Esse? Juliane Souza também. Esse louvor, Quem é Esse? Fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz e que mesmo sem pecado, sem nenhuma mancha em Cristo, ele decidiu se entregar por nós e demonstrar o amor dele e o perdão dele lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E o terceiro louvor se chama Era a Mão de Deus, da Kailane Frauches. Esse louvor da Kailane Frauches, Era a Mão de Deus, fala sobre pra gente não desistir da nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente caminha por um bom tempo da nossa vida e quando chega a tempestade, quando chegam os momentos difíceis, a gente muitas vezes quer desistir, quer deixar de servir o Senhor, quer deixar de orar, quer deixar de buscar o Senhor, mas não, esse louvor ele incentiva a gente permanecer na caminhada, permanecer buscando ao Senhor, porque é a mão de Deus que nos sustenta. Então, esse louvor fala muito sobre a mão de Deus, que nos sustenta na caminhada e não deixa a gente desistir. O quarto louvor se chama Eu Vou Fazer, também da Kailane Frauches. Fala sobre o impossível. O que é possível a gente faz, mas o impossível só cabe ao Senhor fazer. Então esse louvor fala muito sobre que Deus ele faz o impossível na nossa vida. O quinto louvor se chama Vitorioso És, de Luciano Camargo. Sim, o famoso Zezé de Camargo e Luciano, né? Mas agora é só o Luciano Camargo que se converteu, para quem não sabe, se converteu e tá cantando louvores para Deus. Então, isso muito alegrou o meu coração, né? Então, eu acompanho, né, os louvores do Luciano Camargo. Esse louvor, Vitorioso És, fala que Deus ele é vitorioso, fala da grandeza de Deus, que ele está na tempestade, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Então fala da grandeza de Deus. O sexto louvor se chama Meu Coração é Teu Altar, da Nayara Santana. Esse louvor eu já até cantei ele na igreja, eu gosto dele bastante. E essa cantora também, Nayara Santana, eu quero até deixar uma indicação especial para vocês. Ela não é, assim, muito conhecida, tipo uma Cassiane da vida, sabe? Igual Ana Paula Valadão. Não, ela ainda está, não vou dizer começando, porque já tem um bom tempo que ela canta.
mas ela ainda não é muito conhecida assim, então eu quero deixar a indicação da Nayara Santana. Eu acompanho os louvores dela desde os meus 15 anos de idade, né? E eu já vou fazer 29, então tem quase 15 anos que eu acompanho os louvores da Nayara Santana. E esse louvor, Meu Coração Até o Altar, fala que o nosso coração, ele tem que ser um lugar de adoração ao Senhor. Que o nosso coração tem que ser voltado para adorar o Senhor. Então esse louvor eu gosto muito dele, pois ele frisa muito a adoração a Deus. E o sétimo louvor é a Boa Parte Pop Music. Esse louvor, a Boa Parte, fala sobre a irmã de Marta. Marta, ela estava muito preocupada com os afazeres da casa, com os afazeres, né, em preparar tipo um banquete, deixar a casa limpa para Jesus Cristo. Mas sua irmã Maria, a preocupação dela estava em aprender com Jesus, estava em estar aos pés de Jesus. Então, e Cristo falou para ela que o que ela estava fazendo era o melhor. Ela estava separando a boa parte para Jesus, que era estar aos pés dele. Então esse louvor fala sobre a história de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que ao contrário de Marta, que estava preocupada com os afazeres da casa, estava ansiosa demais, Maria não, Maria só estava preocupada em estar aos pés de Jesus. Então é isso que nós temos que pegar para a nossa vida, né? A gente focar em dedicar mais tempo ao Senhor. E o oitavo lugar se chama Abre as Águas, de Leandro Borges. Às vezes na nossa vida nós nos encontramos como o povo de Israel, que estava fugindo do Egito, de Faraó. Às vezes a gente não sabe para onde ir, o que fazer. Então, precisamos entender que o Senhor, ele abre as águas na nossa vida, ele abre os caminhos para que possamos passar, para que possamos receber o melhor de Deus na nossa vida. Então esse louvor fala sobre isso, sobre que o Senhor, ele abre as águas na nossa vida, ele abre os caminhos para que nós possamos passar e cantar do outro lado, cantar o hino da vitória. O nono lugar se chama Meu Universo PG. Ele é um dos antigos. E ele fala, eu gosto muito dele, pois ele fala sobre a gente acordar e entregar o nosso dia ao Senhor, para que Ele esteja no nosso universo, no nosso mundo, no nosso dia, na nossa vida. E ele fala que quando a gente acordar ao amanhecer, Cristo tem que ser o nosso primeiro pensamento. Temos que começar o dia na presença do Senhor. Eu confesso que eu já falhei muito sobre isso. Eu já falhei de, às vezes, acordar e ir direto para o celular, ir fazer outras coisas, outras correrias, né? Mas o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. Levanta e já vai para minha presença. Então eu tenho feito isso, eu levanto, escovo meu dente, penteio meu cabelo, troco de roupa e já vou orar. Depois que eu olho para ver se tem uma notificação no celular, então esse louvor fala muito sobre isso, sobre a gente priorizar Cristo no nosso dia, Ele ser o primeiro pensamento no nosso dia, no nosso amanhecer, ao abrir da nossa janela. E o 10º lugar se chama Em Tua Presença Diante do Trono. Ele é um pouco antigo também. E o próprio nome dele fala sobre a presença de Deus. E esse louvor, gente, ele exalta muito a grandeza de Deus, a presença de Deus. Ele traz muito a presença de Deus para a nossa vida. Então, se você quer um louvor que você sinta mesmo a presença de Deus, que você sinta a presença do Espírito Santo, eu quero indicar esse louvor para você. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né? E se você
quiser mais vídeos, né, nesse tipo, nesse modelo, indicações de louvores, talvez americanos também, eu conheço vários também que eu gosto, americanos, né, louvores gringos também. Se você quer indicação de filmes evangélicos, né, e e se você também quer indicação de outros louvores também, deixa aqui nos comentários para mim estar sabendo. E já curte também esse vídeo se você gostou e compartilhe também com outras pessoas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo. Tchau!